Seja muito bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos fazer uma preparação de pele e o famoso Smoky Eyes Black, famoso olho preto. É um olho simples, por mais que não pareça, mas é um olho fácil de fazer. E nessa aula eu vou te contar todos os meus truques e as minhas dicas para deixar esse olho mais fácil e um acabamento belíssimo. Então vamos começar com a pele. Para começar a pele eu vou usar esse tônico aqui nutritivo da Nivea e um disquinho de algodão. Minha pele está com resto de protetor solar e hidratante, então eu vou usar isso aqui para limpar. Olha o tanto de sujeira. Isso só protetor solar e hidratante. A limpeza é essencial e fundamental para a durabilidade da maquiagem, né? Porque a gente consegue remover essas coisinhas aqui que atrapalham na fixação de produtos muito importantes, como o hidratante e a base. Agora, para hidratação, vou usar esse creminho aqui facial da Nivea e vou fazer a aplicação dele com um pincelzinho língua de gato. Peguei o produto aqui, ó, no cabinho do pincel, vou depositar no meu rosto. E eu não gosto muito de pegar hidratante com as mãos, né, colocar o dedo dentro do pote, porque eu acredito que não foi desenvolvido para isso, a nossa mão pode estar suja, pode acabar afetando o produto de alguma maneira. Então eu prefiro pegar ou com espátulazinha ou com o cabinho do pincel. E eu vou usar esse pincelzinho de língua de gato para espalhar esse hidratante no meu rosto inteiro. Então vou espalhando do centro para fora. Enquanto o hidratante seca aqui no meu rosto, é muito importante falar que o cuidado diário com a pele faz uma baita de uma diferença na durabilidade e no resultado final da sua maquiagem. E a parte de hidratação, ela jamais, em hipótese alguma, deve ser dispensada ou pulada, tá bom? É sempre importante você fazer a hidratação antes de toda maquiagem, seja da maquiagem mais básica para ir trabalhar, até uma maquiagem mais elaborada para ir para um evento, alguma coisa nesse sentido. Para deixar essa maquiagem mais bonita ainda para foto e vídeo, eu vou usar um primer só nas zonas, nos locais no meu rosto onde eu tenho poros dilatados. Então, eu vou usar esse BT Blur da Bruna Tavares. Ele dá um efeito de blur muito bonito, é como se a gente tivesse passado um Photoshop instantâneo na pele. Ele não tem uma textura siliconada, tá vendo? Ele é bem compacto no potinho e ele dura horrores. Então, eu vou pegar um pincel língua de gato, só que pequenininho. Esse é o da Ruby Rose. Pincel para corretivo F75. Você pode pegar com a unha também, só que eu acho que você acaba dispersando o produto. Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro do potinho. E eu vou depositando com batidinhas esse blur. E você pode reparar que o local onde ele é depositado, automaticamente é como se a gente tivesse feito um Photoshop. Você pode fazer a aplicação com os dedos também, mas o importante é que ele entre bem nos poros. Então, o pincelzinho eu já consigo fazer isso. Não gosto de passar primer no nariz, mesmo que esse primer não seja com efeito siliconado, porque eu sinto que ele acaba deixando o nariz mais oleoso. Realmente use primer no nariz se você tiver poros dilatados no nariz, mas geralmente não é uma região que eu gosto de aplicar, porque eu tenho essa sensação. Para base, eu vou usar essa base, cor número 2 da Boca Rosa, cor Ana. E ela tem um subtom meio amarelinho. Essa base eu acho muito interessante que, por mais que ela seja essa versão nova da base da Boca Rosa, tem uma versão antiga, foi a primeira que eles lançaram. E eu acho interessante que é uma base extremamente leve, digamos assim, a textura leve, é bem líquida, mas ele te proporciona cobertura e deixa um efeito mate muito bonito da pele. Então, eu vou aplicar aqui direto no rosto. Tá vendo? Tem uma textura bem líquida, já começa a escorrer. Apliquei aqui no rosto, agora eu vou passar o dedo pra abrir esse produto no meu rosto.
E agora que eu abri um pouquinho, eu vou vir com a esponja. Eu gosto de abrir um pouco o produto, porque quando eu colocar a esponja não vai absorver tanto. Sempre vou dando batidinhas, e como essa base seca muito rápido, eu tenho que dar batidinhas bem rápidas e contínuas. Se eu arrasto a esponja, eu tiro cobertura. E como eu quero depositar, eu tenho que dar essas batidinhas. Eu não gosto de passar a base na região das olheiras. Eu acho melhor passar o corretivo, então vou aplicar esse corretivo aqui da Natura, é o Claro 24. E é um corretivo super hidratante, tá? Não é um corretivo muito mate, ele é bem hidratante, bem líquidozinho. E eu não vou fazer aquele ponto de iluminação. Esse corretivo é exatamente do tom da minha pele. Então eu vou passar aqui mais ou menos literalmente abaixo dos meus olhos, e com a mesma esponjinha eu vou dando batidinhas e vou espalhando todo esse produto e já vou levar para minha pálpebra. Eu vou fazer uma coisa diferente na preparação de pele. Eu vou selar o rosto antes e depois fazer o contorno e a iluminação. Não vou selar completamente todos os lugares, mas essa é uma técnica e uma dica para quem quer começar a fazer os contornos e blushes com a pele molhada, mas ainda tem medo de ficar marcado. Então, o que você pode fazer? Vou tirar aqui, ó, todas as marcações da minha pele, seja na testa, abaixo dos olhos, aqui ao redor do nariz. Eu vou misturar o pó da Visela com o pó da Playboy. E eu vou começar a selar toda a minha pele. E eu vou selar aqui as regiões onde eu não quero colocar o blush e o contorno. Então, primeiro eu vou selar essas regiões. E depois que eu selei as regiões que eu não quero isso, eu vou selar um pouco as regiões aqui na lateral do meu rosto, que é onde geralmente a gente deposita o contorno de primeira. Então, selando aqui esse início, quando você depositar, vai ficar mais suave, porque já tá um pouco selado, então não vai ter tanta aderência. Para fazer o contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da Boca Rosa. É a paletinha Copacabana, da Boca Rosa Beauty. E vocês podem reparar que tem 3 tons. Esse tom é bem quente, esse tom é neutro e esse tom é frio. E você sempre tem que se atentar a isso aqui na hora de comprar os seus produtos, para você escolher produtos que têm tom e subtom parecido com o da sua pele. Eu gosto de misturar esse aqui, o mais quente, com o mais frio. Então, primeiro eu peguei o mais frio. Geralmente o contorno mais frio, ele é responsável por dar um pouco mais de intensidade. Então, ele afunda um pouco mais o rosto. Então, ó, comecei de fora para dentro. E agora, com a cor mais quente, eu vou depositar em cima, porque eu não gosto de contorno muito frio. Então, eu pego um pouquinho do tom mais quente para depositar por cima. Também vou contornar aqui, ó, um pouquinho, nessa lateralzinha do rosto, subindo para a testa, sempre levando em direção à raiz do cabelo. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Maria Margarida, o P21, é um pincelzinho de esfumar pequeno. Vou pegar o tom mais frio dessa paleta e vou contornar um pouco o meu nariz. Então, eu vou pegar aqui do alto da sobrancelha, ó, e vou fazer uma linha aqui um pouco menor que o meu nariz, porque é isso que dá o aspecto de afinar. Não é toda maquiagem que eu faço isso, é muito do meu humor, sabe? A gente tem que realmente sempre questionar o que a gente tá fazendo na maquiagem, e contorno no nariz é uma dessas coisas. Ninguém precisa de contorno no nariz.
E é uma desconstrução até você aprender se realmente você gosta ou você faz porque existe um tipo de imposição externa que fala que seu nariz tem que ser fino. Porque mesmo que eu contorne o meu nariz, quando eu tirar minha maquiagem, ele não vai estar contornado. Meu nariz não deixa de ser meu nariz porque ele tá maquiado. Então, ele pelo menos fica mais harmônico com o resto do rosto, não fica tão brancão. E eu sempre venho com um pincelzinho de esfumar pra já deixar mais esfumadinho, sabe? Eu não quero que o contorno seja uma coisa assim, uau, transformadora. Se você gosta, não tem problema. Mas é só que eu realmente não gosto. Tô com essa paletinha de blushes aqui da Catarine Hill e vou usar esse tom de blush aqui, que ele é acetinado, mas ele tem um tom mais alaranjadinho, sabe? Vou pegar o pincel Spotlight Duster F37 da Ruby Rose, vou aplicar nesse produtinho. Vou dar um sorrisinho, assim. E as maçãs, que são isso aqui, essas duas bolinhas, que levanta, é o local onde você vai colocar seu blush. Então, você dá um sorrisinho, deposita na maçã. Eu sempre dou batidinhas e arrasto em direção ao contorno, para eles meio que se unirem, virarem uma coisa só. Se você tem dificuldade de usar blush, use blush com cintilância, que é bem mais fácil de aplicar e de esfumar do que blushes sem cintilância. Se você não tem blush com cintilância, você pode fazer, misturar o seu blush com o iluminador. Dá o mesmo acabamento e fica mais fácil de esfumar também. Então, vou me dar aqui 2 chineladas. Gosto sempre de marcar o blush, principalmente agora, né, que tá selado, pra ter mais aderência. E também vou passar esse blush aqui no topo do nariz, bem na pontinha e no queixo. Porque assim eu acho que a gente distribui a cor melhor no rosto. O pó, né, que tava no meu rosto, já foi basicamente todo sugado. Então, com esse pincelzão de pó, eu simplesmente vou varrendo o resto. Agora, depois do pó, eu venho com essa bruma. Essa é a Bruma Glow fixadora da Ruby Rose. A minha só tá no talo. Ele é um produto muito bom, ajuda na hidratação da pele e a tirar o efeito de pó muito grosseiro que fica quando a gente termina a nossa preparação de pele. E ele é ótimo para tirar o efeito de muito pó que fica depois da preparação de pele. Então, eu vou distanciar essa bruma do meu rosto, fechar o olho e vou rodar ela para que eu tenha certeza que vai pegar no meu rosto inteiro. Essa pele, né, tá muito mate e essa bruma, ela traz umas micropartículas de brilho para sua pele. Então, se você for no sol, por exemplo, depois de fazer uma aplicação dessa bruma, você consegue ver as micropartículas de brilho no seu rosto. Fica belíssimo. Feita a parte da bruma, agora vamos para a aplicação do iluminador. Essa paleta que eu tô usando é uma paletinha da Ruby Rose, chama Glow Your Skin, e ela tem 4 tons de iluminador. Esse, que é o mais claro e mais amareladinho, que é o Marshmallow. Tem esse aqui que é mais escuro e mais dourado, que é o Hazel Pie. Tem esse em cima aqui, que é o Caramelo, que ele é mais rosado. E tem esse aqui que é o Chocolate, que ele é neutro, ele não é tão rosado, nem tão amarelado. Assim como tom e subtom de tudo, iluminador também existe tom e subtom. Então, esse tom, geralmente eu uso para peles escuras, para peles extremamente claras, e esses dois para peles de tom intermediário. Eu vou pegar esse tom aqui, ó, que é o Caramelo, que ele é um pouco mais rosado. Vou tirar o excesso e vou fazer a aplicação nesse ossinho aqui que a gente tem com um pincel grandão de esfumar. Esse pincel aqui é pincel para iluminador da Macrylan W910. Então, eu vou concentrar aqui e vou espalhar. E assim, tudo na maquiagem tem tom e iluminador da mesma forma. Se a gente escolhe um iluminador muito claro ou muito escuro, quando a gente vira assim, a gente consegue ver de uma forma mais evidente a cor desse iluminador. Fica como se fosse manchado, tanto para mais claro quanto para mais escuro. Do outro lado, eu já passo aqui no meu ossinho, se você colocar o dedo você vai sentir, sempre no ossinho, e indo pro alto da sobrancelha. Lembrando que iluminador destaca a textura, então se você tiver espinhas nessa região e passar iluminador em qualquer região do seu rosto, o iluminador vai evidenciar.
Com o meu dedo do meio, eu vou pegar um pouquinho desse iluminador e colocar no topo do meu nariz. Como a gente fez um contorninho, eu sempre gosto de colocar um pouquinho aqui no topo, só na bolinha. Vou colocar aqui no centro da testa, lembrando que o iluminador aumenta, então se você tem uma testa grande e não gosta, não coloque. E também no queixo. Vou colocar nesses pontos realmente para trazer luz, porque a base da Boca Rosa, né, a base da Bianca Andrade com a Paiô, deixa a pele muito mate, né? Então é bom que a gente devolva um pouco desse glow. Para você que gosta de pele glow, esses, na verdade, todos os iluminadores da Ruby Rose são maravilhosos e eu recomendo muito o uso deles, olha isso. O estouro que eles dão é simplesmente sensacional. E eu gosto de passar sempre depois da bruma para me dar uma aderência maior. Para a sobrancelha, eu vou usar o meu Duo Guerreiro da Vult, só tá acabado. Com o pincelzinho A14 da Macrylan. Então, esse Duo tem dois tons, um tom, ele tá todo quebrado. Um tom de marrom claro e um tom de marrom escuro. Eu misturo um pouco dos dois e faço a aplicação da minha sobrancelha. A sombra, ela é mais fácil de esfumar do que as pastinhas. Então, se você começou agora, é bem mais tranquilo de lidar. Então, eu faço uma linha na parte de baixo, esfumo com o meu pincel. E vou fazer uma aqui na parte superior. E também vou esfumar toda essa sombra. Para finalizar a sobrancelha, eu vou usar essa máscara modeladora da Max Love. Ela deixa os pelinhos bem no lugar e faz com que essa sobrancelha dure muito mais. Porque o pó tem uma menor durabilidade. Então, quando a gente usa um gel em cima, a durabilidade aumenta. Então, você pode pentear os seus pelinhos para cima ou você pode desenhá-los. Existe basicamente dois formatos que você pode fazer com o seu olho. Você pode fazer um esfumado grande, mais alongado, ou você pode fazer ele mais contido. Eu particularmente gosto dele mais alongado, só que para olho preto eu prefiro fazer ele um pouco mais arredondado. Para olho preto eu gosto de fazer um fundo com marrom quente, porque eu acho que combina muito e o degradê do nosso tom de pele até o preto fica muito bonito. Todas as nuances, né, seja de bege até o marrom, combina muito com a sombra preta e eu gosto de fazer esse degradê. Então, para começar, eu vou pegar essa paletinha aqui, ó, paletinha Praia e Sol da Jasmine, tem tons muito bonitos, tem tons mate, e também tem tons cintilantes. Tinha um espelho aqui, mas eu fiz o favor de quebrar o espelho. E eu vou começar com essa sombra aqui chamada Guarda-Sol. Essa aqui, ó. Essa sombra aqui chamada Guarda-Sol, que ela é um tom de marrom quente. O pincelzinho que eu tô usando é um da Make One, a referência dele é o E41. E ele é um pincel bem grandão de esfumar. Com esse pincel, agora, eu vou depositar essa sombra no canto externo do meu olho e vou levar ele em direção ao meu côncavo. Então, eu vou primeiro depositar essa sombra aqui, ó. Depositei. E como eu quero um olho mais arredondado, eu vou depositar aqui, ó, em todo o formato do meu côncavo. Não vou trazer o esfumado pra fora, então só vou deixar assim. Vou tirar o excesso de produto do meu pincel. Vou esfregar na mão mesmo. E agora eu vou na borda dessa sombra e vou esfumando, fazendo movimentos circulares. Você pode fazer tanto bolinha quanto movimento de vai e vem, o que ficar mais fácil para você. E o ato de esfumar consiste em basicamente deixar mais leve essa transição da cor aqui do alto da minha sobrancelha até o intenso que está no meu côncavo. E eu gosto de, quanto mais próximo da sobrancelha, mais leve a sombra tem que ficar. Então, geralmente eu gosto de pegar aqui, ó, no final do pincel, porque quando a gente pega no final do pincel, a gente tem mais leveza na mão. Porque se a gente pegar assim, a gente vai com muita força. Então, eu pego no final, porque eu tenho mais leveza. E eu vou esfumando, simplesmente, como o pincel tá com pouquíssimo produto, ele me ajuda nesse passo de esfumar, tá vendo? Como que você já consegue ver o degradê do alto da sobrancelha até o côncavo.
Agora eu vou pegar o mesmo pincel com mais sombra e vou intensificar ainda mais na região do côncavo. Cuidado quando você vier com o pincel para dentro aqui do olho, para você não ultrapassar essa marquinha aqui, ó, e ficar parecendo que você levou uma porrada. Geralmente as cores frias dão mais essa impressão de que você levou uma porrada. Os marrons quentes nem tanto, e é por isso que eu prefiro usar. Se o seu olho for menor, use um pincel menor. Se seu olho for maior, use um pincel maior. O pincel de esfumar, ele vai depender muito do tamanho do seu olho. Coloquei aqui 2 pincéis para você ver a diferença. Um pequenininho, que geralmente eu uso para fazer detalhe, e esse grandão aqui para esfumar no geral. Se você tem um olho pequenininho, sempre opte por pincéis menores, ou se você quiser fazer detalhes, pincéis menores, que você tem mais controle daquela cor. Se você quer uma cor mais predominante, quer esfumar mais, ou tem um olho grande, tem pincéis de esfumar bem grandões que se encaixam melhor no seu olho. Uma coisa que eu queria aqui falar com você. Olha a diferença de um olho que não tem sombra nenhuma e um olho que tem a sombra, só que eu subi essa sombra acima do côncavo. Côncavo é esse lugarzinho aqui, ó, onde afunda. Então, quando a gente sobe essa sombra acima do côncavo, de olhos abertos, a gente realmente consegue ver melhor a sombra. Se eu passasse só na pálpebra móvel, essa sombra aqui, e quando eu abrisse meu olho, a sombra ia sumir. Porque essa parte aqui só consegue ver quando tá fechado. Quando tá aberto, ela some. Outra dica também é você sempre se maquiar olhando para baixo. Por quê? Não é todo mundo que tem espaço grande, tanto em pálpebra fixa quanto pálpebra móvel. Então, o que acontece? Quando você olha de baixo, você tem uma visão ampla do seu olho. Se você se olha de frente, você matou aqui sua pálpebra móvel, entendeu? Então, quando você olha de baixo, você tem uma visão geral de todo o seu olho e fica mais fácil de você ver o que você está fazendo. Então, vou concentrar aqui essa sombra no côncavo. E com o restinho eu vou subir para dar essa impressão de que meu olho é maior e para o meu esfumado poder aparecer, né? Para minha maquiagem poder aparecer quando os meus olhos estiverem abertos. Se você for fazer olho preto com sombra, deposita uma caminha de pó aqui embaixo para que quando você for fazer a aplicação da sua sombra preta, não caia e manche a sua pele. Então, sempre se você for mexer com sombra preta, sele muito bem essa região aqui abaixo dos olhos para não ter perigo de manchar. Eu fazia com sombra preta até que eu comecei a fazer com esse produtinho aqui, ó. Esse aqui é o BT Velvet da Bruna Tavares, esse é o Black. E é uma sombra líquida que serve tanto para você fazer os seus delineados, serve também para você usar de batom e serve para você também fazer como sombra líquida mesmo, usando, né, para fazer o seu olho preto. Então, eu vou pegar com um pincel aqui achatadinho, língua de gato, um pouquinho desse produto. Você pode usar direto do aplicador também. E eu vou aplicar no centro aqui, ó, da minha pálpebra móvel. Então, eu vou aplicar aqui em tudo, ó. Primeiro eu vou depositar a sombra líquida. E com a ajuda de um pincel menor, eu vou esfumar a borda dessa sombra líquida. Vou ter que colocar mais, porque eu coloquei pouca quantidade, então não tá conseguindo esfumar. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais. Vou colocar geralmente no centro e rente aos meus cílios, porque para não fazer bagunça. E eu vou esfumar essa sombra líquida com esse pincelzinho. E eu vou esfumar puxando. Então, eu vou pegar o produto que tá no centro e levando para as extremidades com movimentos assim, ó, de puxando. E eu vou subir isso aqui até o côncavo, mas com cuidado para não invadir muito e simplesmente passar todo esse marrom que a gente colocou aqui embaixo. Então, com cuidado, eu vou esfumando essa sombra. Agora, com um pincel bem pequenininho de detalhes, eu vou usar uma cor intermediária entre o
preto e esse marrom quente que a gente colocou. Vou usar essa cor aqui, ó, que é um tom marrom mais... que é um tom de marrom mais terroso, esse tom aqui, ó. Que é o tom conchinhas. Ele é mais intenso que o primeiro marrom, só que ele ainda é quente. Ele parece uma cor meio beterraba, não sei. E com um pincel bem pequenininho, eu vou esfumar a borda disso aqui tudo. Eu vou esfumar a borda para que o acabamento fique mais bonito, que aí agora vai ter uma sombra para fazer o degradê do preto para o marrom. Com muita paciência, você vai esfumando aqui. Se você precisar, usa um pincel maior. Eu vou voltar com o primeiro pincel para ajudar a deixar tudo muito bem espalhado, porque aí vai ter um degradê mais bonito. Vou pegar o mesmo Velvet. Vou aplicar aqui rente aos cílios inferiores. E com um pincelzinho menor, esse aqui é um pincelzinho tipo de batom, eu vou esfumar um pouquinho esse produto. Esse esfumado inferior, ele é ótimo para desinchar o olho e aumentar o olho também. Então, eu não vou até o início, porque eu gosto de deixar o cantinho do olho preto mais iluminado, porque assim eu sinto que eu abro mais o meu olhar. Então, vou aqui até para um lado e para o outro. Volto com um pincelzinho, esse aqui é um da Ruby Rose, é o E55. E vou usar o nosso primeiro tom de marrom e colocar aqui, ó, embaixo desse preto, para criar um degradê também aqui na parte de baixo. Então, com um pouquinho de sombra, eu vou vir na borda desse Velvet aqui e vou usar um pouquinho, ó, para deixar mais bonito. E agora, para finalizar também, eu vou pegar o mesmo Velvet e vou fazer a aplicação na linha d'água. Então, vou puxar aqui. E vou fazer a aplicação na linha d'água. No canto interno, eu vou pegar uma sombra dessa paleta chamada Areia Encantada. Parece um iluminadorzinho, você pode pegar também o seu próprio iluminador. E vou fazer esse cantinho interno, porque a sombra preta, né, ou a cor escura, ela fecha muito o olhar da gente. E se você tem olhos muito juntos e faz essa maquiagem, vai deixar ele mais juntos ainda. Então, uma coisa que eu gosto de fazer pra meio que ajudar a separar os olhos é colocar o meu cantinho aqui só um pouquinho iluminado, que vai me ajudar a afastar um pouco o olhar. Pra quem diz que olho preto diminui o olho, né, diminui o olhar, tá aí a prova viva que não é bem assim. Vou explicar por quê. Primeira coisa, a gente subiu essa sombra aqui, tanto um pouquinho do preto quanto os dois tons de marrom acima do côncavo, que é o lugar que quando a gente abre o olho, fica aqui, né? Você consegue ver um pouquinho. Então, se você sobe um pouquinho, se coloca nele um pouquinho acima, fica mais visível, certo? E outra coisa também que a gente trabalhou é a parte do esfumado inferior, tá? O esfumado inferior, ele tem esse poder de aumentar os nossos olhos. Se você tem essa parte gordinha aqui debaixo do olho, inchadinha, esse esfumado inferior, seja com marrom, com preto, com qualquer cor, ele vai aumentar e muito o seu olhar. Então, para quem quer aumentar o olho, não precisa passar lápis branco na linha da água, lápis bege, nada disso. O esfumado inferior, ele já faz essa função. E você nem precisa colocar nada por dentro da linha d'água. É só o próprio esfumado e essa questão de levar a sombra acima do côncavo. Esse cantinho aqui, é muito bom que você se atente bem a esse cantinho, porque é ele que te dá um resultado de maquiagem mais profissional. Então, sempre quando você for fazer a parte inferior, tenta linkar. Eu sempre puxo assim o pincel, para você linkar a parte de cima com a parte de baixo do olho. E aí dá um acabamento mais bonito na maquiagem, tá?
Então, eu vou fazer a aplicação dos cílios e eu já vou voltar aqui com o outro olho pronto também. Finalizei o outro olho, como vocês podem ver aqui, os dois estão prontos. E agora é a parte do batom. Eu quero um look, né, um batom que complemente tudo isso que eu coloquei. Então, eu vou escolher um batom aqui de fundo quente. E o batom escolhido foi esse batom aqui, Mayara, que ele é um nude com um fundo mais quente. Ele é belíssimo. Todos os batons da Bruna Tavares têm uma durabilidade muito boa e vale muito a pena investir. Então, vou passar aqui no centro. Para deixar esse batom um pouquinho mais claro, eu peguei esse corretivo aqui, ó, da Tracta, e eu vou aplicar com o dedo mesmo. Vou misturar ele aqui com esse batom. Isso é uma coisa que você pode muito fazer, sabe? É misturar bases e corretivos com o seu batom para poder criar outras cores, então... E esse foi o resultado final da maquiagem, espero muito que você tenha gostado. Qualquer dúvida ou comentário pode deixar aqui abaixo, tá bom? E é isso, um beijo e até a próxima aula.